Boa tarde a todos que estão nos acompanhando em mais uma live aqui da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Capibaribe, que a gente está fazendo desde, acho que no início, meados de abril, né, que a gente está fazendo esta live aqui toda terça-feira, trazendo informação do que nós estamos fazendo no combate à pandemia, no combate ao coronavírus e trazendo informações das ações do poder público, do que está acontecendo no país, do que está acontecendo em Pernambuco e em nossa cidade. Hoje aqui acompanhado da nossa de Nara, né, da Vigilância Sanitária aqui de Santa Cruz de Capibaribe, que vai passar uns informes da Secretaria de Saúde, né, uns informes de como anda e todo o que nós estamos fazendo no combate à pandemia aqui no município de Santa Cruz. Estou hoje também acompanhado de Elaine Silva, do Santa Cruz Prev, aqui de Santa Cruz do Capibaribe, onde vai trazer algumas informações e explicar algumas situações a todo funcionário público, aqueles que contribuem com a Previdência própria de Santa Cruz de Capibaribe, acompanhado da secretária de Receita Municipal, Carla Queiroz, aqui acompanhado, vai passar os informes de como anda toda a questão financeira do município de Santa Cruz de Capibaribe, acompanhado também do nosso chefe de gabinete, Eusébio, que vai relatar também um pouco sobre a Previdência, sobre um projeto que anda, que o Poder Público mandou à Câmara de Santa Cruz de Capibaribe. Vamos ter também a participação do nosso contador, né, Ivaldeci, onde ele vai passar algumas informações e explicar em um vídeo que ele gravou o que é este projeto, esse projeto que se criou algumas expectativas aqui em Santa Cruz de Capibaribe, e a gente está pronto aqui para fazer os seus esclarecimentos, como também vai ter a participação de Osório Charlegre, que é o advogado, consultor jurídico do Santa Cruz Prev, que vai explicar o que é este projeto de lei, que é um projeto de lei nacional, não é um projeto de lei de número, de lei complementar 173, de 27 de maio de 2020, que trata do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, não é, e altera a lei complementar 101, de 4 de maio de 2000. Então, é importante, por isso que nós estamos aqui, para que a gente possa passar esses informes à população. Vamos, no primeiro momento, tratar da questão da saúde pública, da questão essa que requer todo o cuidado do poder público de Santa Cruz de Capibaribe, que requer toda a atenção, toda informação verdadeira que nós estamos passando, uma coisa que a Secretaria tem feito, não estamos omitindo números sequer e estamos trabalhando firmemente. Né? Eu quero dizer hoje que, infelizmente, o Brasil já se encontra com quase 1.400.000 pessoas infectadas pelo coronavírus, não é? E que foram recuperados mais de 757 mil pessoas, em recuperação 552, e tivemos quase 60 mil óbitos já aqui no país. Infelizmente, a gente chega a uma marca de quase de 60 mil pessoas, né, no nosso país. E isso é muito preocupante, essa questão. Em Pernambuco, nós temos 58.476 infectados pelo coronavírus, recuperados 40.088 pessoas, em recuperação 13.606 e já teve 4.782 óbitos em Pernambuco. Então, a gente queria repassar, já começar essa live, já repassando esses informes à população de Santa Cruz de Capibaribe. E aqui vem em Santa Cruz do Capibaribe, né? Nós temos aqui, na nossa cidade, tem aí o de ontem aqui ainda ou não? Porque eu estou sem o número. O de ontem... Notificados de ontem, eu vou receber agora os certo. de hoje. Tá? Eu não estou tá com ele concluindo aqui. É porque é o horário de fluxo. Pronto, eu estou aqui com o de ontem, só para passar aqui. Não é? O de hoje está ainda chegando, né? Mas a gente tem em nossa cidade, não é, aqui, notificados 1.773, não é, 12 casos em investigação, 564 casos confirmados, não é, 1.197 descartados, e temos 183 casos recuperados. Dos 564 confirmados, nós temos quase 200 casos já recuperados do nosso município. E temos 14 óbitos na nossa cidade. Então, para uma cidade que tem cerca de 120 mil habitantes, acredito que a gente tem dentro de um patamar plausível.
E como está a situação hoje em Santa Cruz de Capibaribe? É bom as pessoas prestarem atenção um pouco, porque se cria muito, eu não sei, Nara depois pode explicar um pouco, se criou um número aí que Santa Cruz de Capibaribe aumentou 300 e tantos %. Eu não sei de onde foi esses dados ainda que foram levantados, não é que foi matéria de comentários, até que saiu, disse que saiu no programa, na Globo, eu não vi, mas disse que saiu. Hoje Santa Cruz tem um paciente na UPA e um paciente no hospital de campanha. Então nós temos 2. E fora de Santa Cruz de Capibaribe, nós temos 14 fora do município. Não é? São 2 no Mestre Vitalino, 1 no Regional, 1 na UPAE de Garanhuns, 1 no Otávio de Freitas em Recife, 1 no IMIP em Recife, 1 no Hospital dos Coelhos em Recife, 2 no Barão de Lucena em Recife, 1 no Hospital Ibiribeira em Recife, 1 no Agamenon Magalhães em Recife, 1 no Hospital da Mulher e 2 no Maria Lucinda. Então, para uma cidade que tem 120 mil habitantes, a gente chega a ter 0,00001, não é, de porcentagem em termos de leitos, não é? A gente tem 2 pessoas aqui e 14 pessoas fora de Santa Cruz de Capibaribe. Então, eu volto a dizer às pessoas aqui, às pessoas que estão nos vendo, nos escutando, nos observando nessa live tão importante que nós estamos fazendo hoje aqui. É momento da gente dar as mãos no bom sentido, das pessoas procurar ajudar Santa Cruz de Capibaribe. Não é? Tem pessoas que criam terrorismo quando se começa a segunda-feira aqui achando que a cidade vai estar toda infectada, achando que a cidade vai estar fora do controle. Nós temos que ter equilíbrio. E o que eu peço é a mim mesmo, eu peço para que Deus me dê equilíbrio para saber tomar a decisão certa. Pessoas que ligam para mim querendo que a gente tome uma decisão mais brusca e feche tudo. Pessoas que ligam para mim para que haja a flexibilidade. E a gente tem que ter paciência e tem que ter equilíbrio nesse momento. E é isso que a gente está tendo em nossa cidade, em nosso município. Agora, claro e evidentemente, que a gente pede todos os dias que a população nos atenda no sentido de usar máscara, de usar álcool em gel, de evitar estar se aglomerando nas ruas. Porque se continuar com grande aglomeração, se continuar o pessoal achar que a gente está tudo normal, não usando máscara, não fazendo a higienização que se tem que se fazer, a gente pode chegar ao ponto que chegou Caruaru, que chegou Bezerros, que chegou a região metropolitana de Recife. E isso não depende mais do prefeito, não depende só da Secretaria de Saúde, não depende da ação social, da Guarda Municipal ou da mobilidade. Depende também do próprio povo. Depende de o povo, ao sair de casa, se precisar, colocar sua máscara. Se não precisa sair, então fique em casa. Se resguarde, porque você vai estar protegendo a si e ao próximo. Então é esse apelo que a gente faz. É essa sensibilidade que a gente pede. Porque tudo que é possível, a gente está fazendo. Barreiras sanitárias, distribuição de máscara, distribuição de alimentos com cestas básicas, distribuição de kit merenda para os alunos da rede municipal, guarda municipal para os alunos da rede municipal de ensino, guarda municipal na rua, mobilidade urbana na rua. Agora, acontece um problema, chama a guarda no centro. Acontece outro problema lá no calçadão, chama a guarda. Acontece um problema em uma entrega de mercadoria em algum determinado bairro, chama a guarda. Acontece algum problema de frente ao Moda Center, chama a guarda. Então a guarda não tem perna para tudo isso. Nós não temos todo esse amparato. É preciso que também nesse momento o Estado chegue com a estrutura da Polícia Militar para nos ajudar. O Parque 18 de Maio foi fechado porque toda estrutura que era de Recife da polícia foi lá e fechou. Aí as pessoas ficam questionando, e por que não em Santa Cruz? Porque nós não temos toda estrutura dessa. E ninguém vê uma omissão do poder público. Ninguém vê a omissão do prefeito. A gente comprou tudo que era possível. Compramos lavatórios, fizemos hospital de campanha, compramos EPIs, fizemos uma estrutura, fizemos um novo, uma repactuação, como é que pode dizer, na saúde, um novo fluxo dentro da saúde. A UPA ficou só Covid, o Hospital Municipal para outras urgências e emergências, a AME Criança só para urgência e emergência pediátrica, o hospital de campanha para aqueles que precisavam, que foram infectados e precisavam de unidade hospitalar. Tudo isso a gente fez. E fez com a maior seriedade.
É preciso que você que está em casa, que sabe que a gente passa por um momento difícil, não só Santa Cruz, mas o país, o mundo, a gente precisa da colaboração. Santa Cruz não é uma ilha à parte disso tudo. Santa Cruz faz parte de um contexto de todos os municípios que estão passando por dificuldades, que estão necessitando do apoio. A gente teve queda de receitas, que a secretária Carla vai dizer aqui. A gente está tendo queda de repasse. A gente está chegando no limite. E esse limite, se a gente não tiver a compreensão, e as pessoas entenderem que tem que esquecer bandeira política, e entender que a decisão que nós estamos tomando aqui é para o bem do município, nós vamos ter dificuldade. O poder público de Santa Cruz irá ter dificuldades. Erros, falhas, a gente pode ter cometido. Mas nada que atrapalhe o bom andamento da gestão. Nada que atrapalhe o bom andamento do poder público. E é esse sentido que a gente está fazendo e que está querendo. Então, queria passar para a Nara também, para ela dar já os informes da saúde, né, o como está acontecendo, e a gente depois entra nessa outra situação, porque hoje está meio dinâmico aqui, né, com vários convidados aqui. Boa tarde, né? O que eu vim falar hoje foi a questão de esclarecimento a respeito da reportagem que saiu, né? Eu não assisti também o Fantástico, e saiu também alguns blogs de Santa Cruz do Capibaribe, certo? A questão do aumento de mais de 300%, se eu não me engano, é isso? Não é isso que ocorre, certo? Em termos de Covid, nós temos 3 sistemas para digitar. Um sistema é o CIEVES, que a gente coloca no sistema os pacientes de síndrome respiratória aguda grave, certo? E óbitos. O outro sistema é o CIVEP, que coloca todos os pacientes internados no município e os óbitos ocorridos no município, quer sejam nossos, quer sejam de outros municípios, tá? E o outro sistema é o ESUS-VE, que entram todos os demais pacientes testados, quer rede pública, quer rede privada, quer por teste rápido, quer por SUAB. SUAB é aquele examezinho que coloca o cotonete no nariz. Então, o que aconteceu? Nós vínhamos digitando em pequena escala, certo? Porque a gente não... É muito serviço. A gente não parou os demais serviços por causa do Covid. Os nossos trabalhos continuam. As pessoas em Santa Cruz do Capibaribe não adoecem só por Covid. A gente tem chagas, a gente tem esquistossomose, a gente tem arbovirose, que é dengue, chikungunya e zika vírus, que está aumentando muito também, certo? E a gente tem N fatores, a gente tem pessoas que continuam morrendo por outras doenças, a gente tem pessoas nascendo, e tudo isso geram serviços, geram trabalhos, certo? Aí, o que nós fizemos? A gente, infelizmente, teve que tirar gente de outros setores, certo? Inclusive, eu tirei alguns agentes de endemias da ponta, porque eles são bons em digitações, para poder acelerar as digitações do Covid e não parar os outros sistemas também, que nós temos N sistemas em se falando de epidemiologia. Outra questão foi, aumentou-se muito a oferta de testes rápidos, certo? A Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe, em nome do prefeito, se preocupou muito com a população e fez uma aquisição grande de testes rápidos. Então, os pacientes de Santa Cruz do Capibaribe estão sendo testados nas unidades de saúde, nos PSFs, como vocês conhecem. Os pacientes são atendidos de acordo com a sintomatologia, são agendados uma data para coleta. Então, lógico que, a partir do momento, né, não sei se vocês notaram no boletim, que a gente parou de aumentar a síndrome gripal. A partir do momento que os pacientes que são atendidos na unidade de saúde são notificados para a Covid e são testados, então todos os pacientes, a partir de então, vão entrar como Covid, eles não entram mais como síndrome respiratória, como síndrome gripal, né? Então, lógico que tem que aumentar o número de notificados, porque estão sendo testados mais pacientes. Pelos dados de hoje, que eu acabei de receber, nós temos 1.952 casos notificados para a Covid. Destes, 11 casos ainda estão aguardando o SUAB.
o SUAB nasofaríngeo. 604 foram confirmados, 1.337 descartados e 189 recuperados, certo? Com isso que aconteceu, né, não é que a gente teve um aumento de 300%, não. O nosso boletim diário, ele é realmente atualizado diariamente, só que a gente não consegue digitar no mesmo quantitativo que a gente recebe de testes. São 20 unidades de saúde, fora a UPA e fora o municipal, produzindo informação, certo? Para uma equipe que não houve um avanço na equipe, não teve. A gente contratou muita gente para o Rio, para evitar arbovirose, mas a gente não contratou ninguém, contratou funcionários para a UPA, para o hospital de campanha. A gente fez uma ampliação nesse sentido na assistência, certo? Mas na vigilância, a gente fez um fluxo, um movimento de pessoas de uns departamentos para outros. Né? Os meninos estão trabalhando manhã, tarde, noite, ganhando hora extra, viu, gente? E ganhando insalubridade também. Mas estão trabalhando manhã, tarde, noite, sábado e domingo. Por quê? Todo mundo trabalha, não tem hora para adoecer. Todo mundo adoece a qualquer hora. Então, chegou o paciente grave, vai ser transferido, tem que fazer coleta de SUAB. Então, a gente corre para isso. Só que são muitas informações, são muitos sistemas para alimentar e são muitas fichas para... Todo mundo deságua na vigilância, certo? São mais de 22 unidades que todas as informações vêm para a vigilância. E não vem uma ficha, 2 fichas de cada unidade. São 30 fichas, 20 fichas, vai depender da demanda, certo? Mas não se preocupem que está tudo sob controle, só foi uma questão de informação de sistema, certo? Mas as datas de primeiros sintomas desses pacientes que entraram agora, a data da notificação ficou como a data presente, a data do dia da digitação. Mas a data de sintomas é a data anterior, certo? São coisas que a gente está colocando no sistema. E vai entrar muitos pacientes ainda positivos e principalmente negativos, certo? A gente priorizou os positivos, porque existe todo um fluxo para essas fichas chegarem na gente. As fichas são preenchidas nas unidades de saúde, passam pela diretoria, passam pela regulação para poder serem acompanhados por telefone. Aí a gente mudou o fluxo agora, as meninas tiram xerox, ficam com a xerox para poder acompanhar por telefone e mandam a original para a gente poder fazer a inclusão no sistema. Hoje, nós temos 5 digitadores colocando essas fichas no sistema. Então, por isso que teve este boom. Não é que aconteceu de 30 casos, passou para 50.300% de aumento. Não foi isso que aconteceu. Foi só uma questão de inclusão de fichas no sistema. O nosso boletim diário está real, mas o que vale para o Estado e para o Ministério é o que está no sistema. É isso que nós estamos atualizando, certo? E dentro desse sentido aí, Enária, pode ser até ter alguma pergunta, quer dizer que, explicando, isso que saiu nessa reportagem foi questão do envio das fichas, por exemplo, foi mais a atualização do sistema, foi mais as que tinham positivos, já existiam anteriormente. Que estavam no passado, que já existiram e que pode estar até recuperado já, tudo Sim, isso aí. Muitos deles são recuperados. Então, aí, outra coisa que eu queria aproveitar a oportunidade, né? Quando a gente faz um teste rápido de um paciente, o paciente é testado uma única vez por CPF. Tem pacientes que já foram retestados. Por isso que, às vezes, a nossa conta de aquisição de testes e prestação de contas não bate, que tem paciente que é testado mais de uma vez. Inclusive, eu fiz essa pergunta até a Pauliana, porque a gente já fez mais de 2.000 testes, mais de 2.200 testes aqui em Santa Cruz, e aí aparece notificados, né, 1.600, 1.500. Bom, fala um número aí, eu perguntei, ela disse isso. Várias pessoas já fizeram 2 testes na cidade, e tem aquela agonia, tem gente que se não fizer fica zangado com a gente e tal, aquela confusão toda. Né? Teve pessoas que já fez teste e reteste. Então, só é uma vez, não é nada, só vai né? Só pode testar uma vez, que é o que a gente pode prestar conta para o Ministério da Saúde, né?
Aí, pensando nisso, Santa Cruz do Capibaribe, mais uma vez, saiu na frente e fez um convênio com a MUP, Universidade Federal de Pernambuco, certo? É uma pesquisa que está sendo feita. Então, Santa Cruz está recebendo por semana, eu ia dizer Caruaru, porque eu peguei os SUABs hoje em Caruaru, está recebendo por semana 50 SUABs. Então, quem já fez o teste rápido, né, e no caso negativou, não teve positividade, e apresentou os sintomas após esses testes rápidos, pode entrar em contato conosco, que a gente vai fazer um agendamento para fazer coleta de SUAB. Qual é a vantagem do SUAB, né? Todo mundo sabe que o teste rápido ele pode ter até 16% de erro, certo? De um falso negativo, dependendo do dia da coleta, dependendo do dia da amostra. O SUAB, ele sendo coletado dentro dos 10 dias de sintomas, certo? Ele é o padrão ouro, ele é o melhor exame que se tem para confirmar a positividade, sendo feito dentro do prazo dos 10 dias de sintomas. Aí a gente se coloca à disposição, que as pessoas podem ir procurando. A gente está se organizando para ter uma unidade de coleta, certo? A gente está fechando isso com o Poli, para ver onde vai ser, para ser um lugar específico, que vai ser com um horário agendado, não é livre demanda, né? A gente tem que se organizar para isso, que a gente agenda, faz o agendamento de 10 SUABs, uma média de 10 SUABs por dia, para fazer essas coletas, certo? E realmente é o melhor exame que tem, certo? A possibilidade de erro dele, estando dentro dos 10 dias de sintomas, é praticamente zero. Tem algumas pessoas perguntando aqui, a gente aproveitar um pouquinho de Nara aqui, para depois a gente já entrar também nesse informe, né? Perguntaram aqui se os exames laboratoriais particulares entram nesse balanço diário da prefeitura, Nara. Eles foram notificados? Né? Eles foram notificados pela vigilância sanitária, certo? Para todos os casos que eles notificam, que eles testam, quer positivo, quer negativo, eles sempre entram em contato conosco e a gente manda um motorista ir buscar. Entra na contabilidade também. Exato. Então, foi uma pergunta de uma pessoa aqui, não é? E estão perguntando a mim se a prefeitura recebeu material de combate ao Covid do Estado. Recebeu uns como é que dá o nome? O teste, não foi? A gente recebeu os testes rápidos, né? Eu não me lembro agora o quantitativo que veio do Estado. Os SUABs também são do Estado, certo? Mesmo quando não era esse convênio da MUP, a gente tinha um quantitativo Y, né? Que a gente até tinha um pouquinho a mais, e sempre já fazia essas coletas. Mas o SUAB antes, ele era só para pacientes internos, pacientes graves, profissionais de saúde e segurança pública. Agora que está abrindo para uma demanda maior. Então, assim, essas informações que a gente fica passando à população para que a gente tenha um esclarecimento maior desse combate. Vocês estão acompanhando, as pessoas acompanham dia a dia pela televisão, pelos noticiários jornalísticos, a disseminação desse vírus, o que está acontecendo no país. Então é preciso que nós possamos ter a compreensão de vocês, a compreensão daqueles que estão podendo abrir o seu comércio. Veja as regras sanitárias. Eu vejo ainda, infelizmente, porque eu volto a dizer, nossa perna não é tão grande assim. O PROCON tem feito um grande trabalho, mas não chega a todo local. Eu vi aí alguns stories no WhatsApp, pessoas trabalhando sem a máscara. Isso aí é ruim. Isso não pode. A gente pede a compreensão de vocês, porque termina prejudicando a todo um contexto, a toda uma cadeia aqui da nossa cidade. Outra coisa importante, né? Todo mundo vê na televisão, acho que todo mundo está acompanhando os jornais, os telejornais, e a gente vê que a interiorização do vírus, né, começou agora há pouco. Então, assim, Recife, a capital, já está diminuindo o número de casos, tanto que os leitos ocupados hoje da capital, eles estão sendo ocupados pelo interior. Não tem mais tantos pacientes da capital, certo? Porque eles conseguiram respeitar mais a questão do isolamento social, a questão das normas sanitárias. É isso que a gente precisa, né? O certo, o ideal seria só sair de casa
quem realmente precisa sair de casa. Se eu tenho uma coisa para fazer hoje, outra para fazer amanhã, e a de hoje não é tão urgente, então eu posso deixar tudo para fazer amanhã e sair de uma vez só. É isso que as pessoas têm que entender, certo? E principalmente, minha gente, a gente tem que aprender a se cuidar. A gente tem que usar máscara para a gente se cuidar, para a gente cuidar do próximo e cuidar de quem a gente ama. A gente tem que lavar as mãos, a gente tem que usar o álcool, certo? Porque a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar em quem está ao nosso lado também, certo? O cuidado é esse. A partir do momento que eu não adoeço, né? Então, as pessoas que convivem comigo também não vão adoecer se elas se cuidarem, né? E outra coisa importante que eu vou frisar é a questão dos 80%, né? A gente sabe que praticamente 80% da população adoecer por Covid, eles vão só apresentar os sintomas leves. Então, é isso que está acontecendo, é isso que os nossos números mostram e realmente vem a bater com os estudos que existem, né? Com as publicações, com os estudos que os cientistas estão fazendo. Então, a maior parte da população só vai apresentar os sintomas leves. Quem vai apresentar os sintomas mais graves são as pessoas mais idosas, que têm comorbidade, que têm algumas doenças paralelas, certo? E elas podem também ter essas doenças e também não apresentar, né? É o que eu digo, só Deus para nos ajudar e nos proteger, mas que a gente tem que fazer a nossa parte e nós temos que fazer. E é em cima disso que a gente tem que ter essa percepção de toda a situação, como anda, e é preciso a gente ter tranquilidade. Eu recebo aqui, e a gente fica vendo na live, não, Santa Cruz de Caparibe, se tiver um lockdown, vai melhorar os índices, os números. Tecnicamente, dentro da seriedade que nós trabalhamos aqui dentro, Santa Cruz não está omitindo nenhum número. Se Santa Cruz tivesse com números avançados, claramente o Estado tinha decretado um lockdown aqui na nossa cidade. Mas não é por isso que a gente vai afrouxar as regras no nosso município. A gente tem que estar atento, porque a gente sabe, eu como prefeito de Santa Cruz de Caparibe, eu tenho que ter duas concepções. A primeira é ter o cuidado com a saúde do povo de Santa Cruz. E é esse foco que a gente teve desde o início. A segunda questão, também tão importante como a saúde, é a questão social, econômica da cidade. Santa Cruz é um polo, é uma cidade que teve na sua cultura, no seu berço, o crescimento econômico de um povo trabalhador, que veio quase na entrada do sertão, no agreste setentrional, quase na porta do sertão, aonde nós temos maiores dificuldades com água do que o próprio sertão. Mas criou uma coisa importante, que foi um povo trabalhador, criou a confecção. Essa cultura que nós temos aqui, que outras cidades tentam e não conseguem ter, porque isso vem da raiz. Isso vem da nossa cultura. Mas eu precisava ver todas essas duas questões. A questão social e a questão de saúde. E eu tenho que ter equilíbrio. Quando eu vejo uma pessoa dizer, fecha tudo, é porque ela está com medo de pegar esse vírus, e com razão. Mas quando eu vejo também uma pessoa dizer, prefeito, flexibilize, é porque eu tenho certeza absoluta que ele está em casa, sofrendo com a falta de alimento do dia a dia de sua casa. Ou a criança sofrendo por conta da falta do leite, ou ele ficando aperreado porque suas economias já estão indo embora e o alimento vai começar a faltar. Eu não acho bom quando eu vejo um mototaxista sem poder andar com sua jaqueta, tendo que andar sem ser com a jaqueta para pegar um passageiro, porque o governo do estado não deixou ele usar a jaqueta, achando que isso ia disseminar e que ia acabar com o vírus aqui na nossa região, o que não é. Eu fico satisfeito com isso? Não. Agora, o governo determina. O governo faz com que a gente tenha que cumprir certas regras. E é esse equilíbrio que eu tenho que ter. Esse equilíbrio que eu tenho que manter e saber tomar decisões certas. Por isso que nossos boletins são reais. São boletins que são feitos com a maior seriedade. E hoje a gente diz, temos 14 pacientes fora de Santa Cruz. Não é? E em cima disso, eu quero agradecer, Nara, já a sua colaboração, a sua participação aqui nessa live, que a gente vai entrar em outro assunto, né, de grande importância também para a população de Santa Cruz de Caparibe, não é? Assuntos esses que é preciso de um esclarecimento para a população de o que é, do que como está acontecendo, mas eu não poderia deixar, agradecer a Nara já aqui
e dizer aí que dentro desse patamar a gente também tem a felicidade de mostrar agora, não é, no vídeo, não é, a gente, mais uma pessoa curada no nosso hospital de campanha, um depoimento dessa pessoa que foi, tá aí, Geraldo? Hã? O vídeo? Tá aí? Então, o vídeo, não é, dessa pessoa saindo do hospital de campanha. Bom, isso aí foi uma pessoa, não é, que saiu, né, um amigo nosso, né, Ronaldo da ambulância, que recebeu alta, né, do nosso hospital de campanha e que, graças a Deus, já está recuperado, está em casa com seus familiares. Eu fico muito emocionado e feliz em ver, porque nosso hospital de campanha, mesmo hoje com 2 pessoas, não é, mas tem dia que tem 3, tem 4, eu vou fazer feito o Estado. Ele faz 5 diárias, 6 diárias, 10 diárias, mas está aí. Ruim era se eu estivesse pagando aqui o preço por uma omissão. Não. A gente fez toda a estrutura, respiradores, equipamentos novos, divisórias, ar-condicionado, toda a estrutura. E quem passou por lá viu a competência dos profissionais médicos aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Então, eu queria agradecer isso aí, a todos os profissionais médicos. Bom, pessoal, e aí, dando prosseguimento, né, a todos que estão aqui na live, a gente também convidou essas pessoas que estão ao meu lado aqui, Elaine, Eusébio, Carla, como professor Osório, né, advogado de várias previdências aqui no estado de Pernambuco, conceituado, né, de previdência. Também convidamos o nosso contador, Ivaldeci, porque a gente vai tratar aqui sobre um projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Capibaribe. Projeto esse que, infelizmente, estão querendo levar para o outro lado, um lado da politização. E eu não quero levar por isso, porque eu acho que esse é um momento de seriedade, um momento de tratar as coisas com responsabilidade. É um projeto de lei complementar 173, de 27 de maio de 2020, do governo federal, que é nada mais, nada menos do que uma ajuda que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, não é, ao Covid-19, e altera a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. Esse projeto de lei, dentro dos seus vários artigos, ele diz, em seu artigo 9º, não é, dessa lei complementar, do governo federal, do presidente da República, ele diz: ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívida dos municípios com a Previdência Social, com vencimento entre 1 de março a 31 de dezembro de 2020. Inciso 2. A suspensão de que trata esse artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que é autorizada por lei municipal específica. O que é isso? Eu criei uma lei, aqui em 2015, se não me falha a memória, Elaine, 2014, o Santa Cruz Prev. Nós éramos pelo regime geral, INSS. Né? Eu criei o Santa Cruz Prev porque a gente via muito sofrimento de gestores públicos aqui de Santa Cruz, professores, melhor dizendo, que iam se aposentar e tinham sua aposentadoria, quando ia no INSS, se ganhava um salário mínimo depois de muito tempo. Mesmo o professor tendo um salário de 2, 3, 4, 5, 6, 8 mil reais, ele ia se aposentar, sua contribuição só era com salário mínimo. E uma luta aqui de professores, de sindicato, vendo essa possibilidade, eu decidi criar, e foi justamente para que o professor, ao se aposentar, tivesse esse benefício. Hoje, essa previdência própria de Santa Cruz de Capibaribe, ela tem 60 milhões em caixa. É uma das mais rentáveis de Pernambuco. É logeada, é fiscalizada, e ela tem mais de 60 milhões em caixa. Nós fomos acometidos agora por uma pandemia.
por uma pandemia de um mundo todo. Né? E isso afetou a todos os municípios. Isso afetou a todos os municípios brasileiros que estão passando por dificuldade. E o que é que o governo federal fez? Ao mandar essa lei de número, volto a dizer, 173, de 27 de maio de 2020. Uma forma que ele encontrou para ajudar os municípios foi a parte patronal, que não é a parte do servidor, a parte patronal, que é a parte que é mais de impostos, como é que é a parte mais federal, né? Que é a parte mais alto, não é, das contribuições, que não vai afetar diretamente ao contribuinte, porque nós não estamos retirando dinheiro. Né? Não é a parte retida do servidor. A parte do servidor, ela continua sendo, todo mês, creditada dentro do Santa Cruz Prev. Essa parte, que é a parte do poder público, que passa por Santa Cruz Prev, o governo federal diz que suspende no seu inciso 2, a suspensão do que se traz esse artigo, se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias e patronais de um município devido aos respectivos regimes próprios, desde que autorizado por lei municipal específica. O que é que ele está dizendo? Que a parte patronal de março a dezembro, ela ficará suspensa. Chegando em dezembro, e nós mandamos uma lei já para a Câmara, para pedir essa suspensão, e chega em dezembro, ou antes, a gente fazer na própria lei, se quiser, dizer a partir de quando começa a se pagar. Foi a maneira que o governo federal encontrou de ajudar os municípios. E isso não prejudica a nenhum servidor público. Isso não prejudica a nenhum aposentado do Santa Cruz Prev. Tanto os ativos como os inativos. Não prejudica a nenhum. Santa Cruz do Capibaribe, todos os municípios que têm previdência própria, todos, saiu no Valor Econômico, no jornal Valor Econômico, mais de 2.500 municípios têm previdência própria. Estão mandando essas leis. Recife mesmo já mandou e foi aprovado. Caruaru vai mandar essa semana. E nós mandamos para a Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Capibaribe. E está havendo uma distorção disso. Está havendo uma fala diferente. Dizendo que o prefeito Edson Vieira, que é a gestão, quer tirar dinheiro da Previdência. O que é mentira, não é verdade. A gestão está fazendo com que o governo federal fez para ajudar os municípios, foi dizendo, suspende a parte patronal e em dezembro a gente começa a dizer como vai ser. Se é no parcelamento de 60 meses, ou se lei específica que pode haver por 12, por 30 meses, por 24, pode ser até 60 meses. Santa Cruz não é uma ilha diferente, não. Todos os municípios já estão sendo beneficiados. Digo isso, sabe por quê? Porque quem não tem previdência própria já está sendo beneficiado. Não é isso, Carlos? Os que são no regime geral, se eu não tivesse criado o Santa Cruz Prev em 2014, a gente já estava tendo esse desconto de quase R$1 milhão que a gente passa por Santa Cruz Prev. E Carla vai dizer aqui como estão as finanças do município. A gente só quer tratar essa coisa com serenidade. Eu estou pronto aqui com minha equipe para receber sindicato, para receber qualquer um aqui na prefeitura, para que se olhe e se veja esse projeto. Porque se minha gestão tivesse dado um prejuízo ao Santa Cruz Prev, aí estava certo. Dizer que não ia ter parcelamento, dizer que não ia ter desconto, dizer que não ia fazer. Mas não fui eu que criei a pandemia. Não foi o governo de Edson Vieira que criou o coronavírus. Não foi nós que estamos metidos nessa crise toda. Foi um mundo que foi afetado. Santa Cruz não é uma bolha, uma ilha diferente de qualquer uma outra cidade, não. Quem está no regime geral? Taquaritinga do Norte, um exemplo. Toritama, Vertentes, Santa Maria do Cambucá, estão no regime geral. Estão tendo o benefício deles. E por que a gente que tem um regime próprio não pode ter o benefício? Um benefício quando as coisas caíram, as receitas caíram no município. Quando a gente está passando por uma pandemia, a gente fez desconto para mototaxista, para toyoteiro, de IPTU, de alvará, de licença de construção. Suspendemos várias situações, porque eu mandei um projeto de lei na questão da CELP, 200 quilowatts. Porque a população está passando por dificuldade.
E isso acarreta no município. E eu não sei por que estão querendo criar essa dificuldade em aprovar a lei. O único município que quer emperrar com isso. Eu quero crer na sensibilidade e na responsabilidade da Câmara de Vereadores. Que possa nós tratarmos, junto com o sindicato aqui. Se precisar de informação, está a nossa secretária aqui, Carla, está o nosso chefe de gabinete, Eusébio, está a minha pessoa, está a presidente do Santa Cruz Prev, está o nosso contador, está o nosso advogado, pronto para discutir o projeto, que não é de Edson, não é de Carla, não é de Eusébio, não é de Elaine, é um projeto do governo federal, que o que ele aprovou no Congresso, para o regime geral, ele está pedindo para o próprio e que as câmaras possam aproveitar. Se o país estivesse numa normalidade, se as coisas estivessem dentro de uma normalidade, aí sim, eu estivesse pedindo esse parcelamento, era porque houve uma má gestão. Mas o Santa Cruz Prev hoje tem 60 milhões em caixa. É rentável, é saudável. Eu não entendo por que estão querendo distorcer alguns fatos. Então, eu abro isso aí, queria passar para que vocês prestassem atenção, vai ter 2 vídeos, né, de Valdeci, o nosso contador, e depois do professor Osório, que é o advogado do Santa Cruz Prev, explicando a você detalhadamente essa situação. Caríssimos munícipes, o projeto de lei que tramita na Câmara com a suspensão do pagamento das obrigações patronais devidas ao Santa Cruz Prev, das competências do mês de março a novembro, que é aproximadamente algo em torno de 10 milhões de reais, o intuito dele é justamente em função da queda das receitas que o município tem passado, do ICMS, do IPVA, do COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, e da receita própria, que é o IPTU, o ISS, a dívida ativa, as taxas. Diante dessa situação econômica que passa o país, dessa crise econômica que passa o país, na Lei Complementar 173, ela permite que os municípios suspendam o pagamento de suas obrigações patronais devido ao regime próprio e que será parcelado no futuro. Então, isso é um mecanismo que se dá na legislação para que se busque uma economia no primeiro momento, para que o município possa cumprir com suas obrigações, com suas despesas de custeios, seja no pagamento de folhas de pagamento, na manutenção da saúde, inclusive nas ações do Covid-19. Então, diante de toda essa situação, se de um lado nós passamos por uma pandemia, por outro lado também nós passamos por uma crise econômica profunda. O município de Santa Cruz do Capibaribe recebeu a primeira parcela do apoio financeiro. Agora no mês de junho, nós teremos julho, agosto e setembro. O mês de outubro é o mês mais crítico que nós vamos passar. Então, diante de tudo que está acontecendo, é importante que o município faça essa economia para honrar seus compromissos. Nós temos um exemplo da receita do Fundeb, que caiu de maneira considerável. Essa receita tem como composição as receitas do ICMS e do IPVA. São 2 receitas do Estado que caíram. O Estado de Pernambuco já deixa de arrecadar mais de R$1 bilhão. Isso deixa de chegar para os municípios algo em torno de 25% dessa receita. Diante dessa crise, a gente se depara com as dificuldades também local. Então, o projeto de lei, ele versa, ele trata, ele dá essa oportunidade para que o gestor possa fazer uma economia nesse momento e que ele possa cumprir, honrar com suas obrigações. Esse projeto de lei, ele não nasceu da vontade dos prefeitos nem de governador, mas de uma iniciativa dada pelo ministro da Economia nesse projeto de lei, nessa lei complementar 173, que permite que o município possa fazer o parcelamento de suas obrigações previdenciárias. Daquela parte que é a parte patronal.
tão somente em função da queda de receita. Não se deve a mais nada do que isso, trazer uma economia no momento para que possamos cumprir as obrigações no futuro. Forte abraço, fiquem todos na paz. Eu sou Osório Chalegre, sou advogado, professor de Direito Previdenciário e presto consultoria jurídica e técnica ao regime próprio de Previdência Social dos servidores de Santa Cruz, o Santa Cruz Prev. E fui chamado a dar meu opinamento sobre o projeto de lei 008/2020, que está em trâmite na Câmara de Vereadores de Santa Cruz e que trata da suspensão do repasse das contribuições patronais em decorrência da pandemia do coronavírus. Antes de mais nada, é necessário que a gente faça uma consideração sobre a sustentabilidade dos regimes de previdência. Para que um regime próprio de previdência seja saudável, ele necessita de receber aportes, que são as contribuições patronais, e as contribuições que são descontadas dos servidores. As contribuições que são pagas a partir dos segurados desse regime de previdência. Nos casos do Santa Cruz Prev, nós temos uma situação bastante atípica se considerarmos outros regimes de previdência, porque tanto nós temos um caixa bastante saudável, que hoje já chega quase próximo aos 60 milhões de reais, como uma relação de ativos para inativos bastante generosa. Nós temos, por exemplo, alguns municípios que você tem um ativo para um inativo. Em Santa Cruz a gente tem 16, 17 ativos custeando cada inativo. Então isso dá uma certa tranquilidade na gestão desse regime de previdência. Pois bem, para que haja essa sustentabilidade, obviamente que você precisa receber as receitas. E todos os regimes de previdência, um desejo deles é de estar recebendo as contribuições previdenciárias. Entretanto, é necessário que a gente faça uma ponderação. Nós estamos vivenciando no Brasil, e por que não dizer no mundo, e isso também atinge o município de Santa Cruz, um momento completamente atípico em função da pandemia do coronavírus. Essa pandemia, que a princípio é um problema sanitário, um problema que atinge os sistemas de saúde, ela também traz uma consequência econômica muito grande, porque há uma redução, uma retração da atividade econômica, porque as cidades estão todas fechadas, o comércio teve uma redução muito grande, e essa redução da atividade econômica, ela gera um impacto na receita dos municípios, porque as principais fontes de receita dos municípios, que são o FPM e o ICMS, eles sofrem diretamente o impacto dessa queda na atividade empresarial, dessa queda na atividade econômica, decorrentes da recessão que a gente começa a viver em função da pandemia. Pois bem, com essa retração nos recursos públicos, foi aprovada uma lei complementar federal, a Lei Complementar 153, que permite que as contribuições que deveriam ter sido recolhidas, ou que devam ser recolhidas entre o mês de março a dezembro deste ano para os regimes de previdência, seja o INSS, seja o regime próprio, elas possam ser postergadas em função exatamente dessa queda de receita. Então é isso que se pretende esse projeto, ou seja, que no período de março a dezembro de 2020, as contribuições patronais, apenas as contribuições patronais, não sejam recolhidas, para que posteriormente, ao final deste ano, seja feito um termo de confissão e parcelamento. Dito isso, é necessário que a gente faça algumas ponderações, até mesmo para esclarecer alguma desinformação que às vezes possa ocorrer em relação a esse projeto. Primeiro, não se está retirando o dinheiro da Previdência. Não está se tirando um centavo da Previdência. Está deixando de fazer esse repasse, mas não se trata de um calote, porque esse valor ele vai ser reposto ao fundo com correção e com juros legalmente previstos. Outra questão que deve se dizer, não se trata de renúncia de receitas. A Previdência não está renunciando a essa receita, até porque essa receita vai ser recomposta no fundo. Também é necessário que se diga que não haverá nenhum prejuízo, nem para os servidores ativos, porque isso não vai afetar o seu futuro, porque esse valor vai ser recomposto o fundo com as devidas atualizações, nem vai haver nenhum prejuízo para os atuais aposentados e pensionistas, já que esses têm o seu pagamento dos seus benefícios mensais
plenamente garantidos, seja com o caixa que já tem o Santa Cruz Prev, seja com as contribuições normais que vão continuar sendo vertidas ao sistema. Então, pelo exposto, eu acho que é necessário que se tenha uma sensibilidade em relação a esse projeto para que ele possa ser aprovado e implementado. Bem, pessoal, como vocês podem ter visto aí, e o doutor Ivaldeci, doutor Osório, que são contadores, o contador e o advogado, um contador da prefeitura, o outro advogado do Santa Cruz Prev, explicou o que é esse projeto. Só para tirar dúvida de alguns que aqui ainda ficam com alguma dúvida. Eu quero dizer que nós passamos cerca, e Carla depois vai explicar o que significa isso. Nós passamos cerca, a parte patronal é cerca de 1 milhão que a gente passa para o Santa Cruz Prev. E é essa parte a gente já não está passando desde de março, quando começou a pandemia, que a gente paga abril, referência de março. Quando começou a pandemia, a gente não está conseguindo pagar. E não é porque a gente tem dinheiro em caixa e não quer pagar, não. É porque a gente foi acometido por uma pandemia. Né? A gente foi acometido por uma queda de receita brusca. Será que Pernambuco, São Paulo, Bahia, Paraíba, Ceará, o Brasil todo, todos os governadores estão com queda de receita e aqui seria diferente? E Carla vai dizer, mais ou menos, só de uma parte de onde vai esse quase 1 milhão que a gente passa para o Santa Cruz Prev. É essa suspensão. E chega em dezembro, por uma própria lei, será dividido isso. Seja em 12, em 24, em 36, em 48, em 60 meses. É isso que acontece. Os 60 milhões está lá em caixa, isso aí ninguém mexe. Esse aí é sagrado. Esse aí é do servidor público de Santa Cruz de Caparibe, que tem no seu fundo. O que nós estamos querendo, e não é nós, o que o governo federal propôs e fez no Brasil todo, quem é direto com o INSS já é descontado de vez. Não precisa nem, porque eles descontam todo dia, o INSS é dia quanto? Dia 30? Dia 20. Todo dia 20 o INSS vai lá e desconta. Desde de março que ele não vem descontando. Ele disse o quê? Se o INSS está descontando, não desconta mais. Se nós estivéssemos no regime geral, a gente estava tendo essa economia de 1 milhão. Como a gente tem o próprio, que a gente repassa para o próprio, a gente tem que ter essa lei específica. E é isso que a gente está fazendo. Vou passar para a Elaine poder falar e dizer. E mais, e aqui eu queria Eusébio, Carla, Elaine, e em respeito a você que está me vendo e me escutando nesse momento. Não é? Todo esse projeto, e eu sei que tem pessoas que nunca assistiram essa live, que estão assistindo, e é bom que assista, porque só assim vai compreender o que é o poder público de Santa Cruz de Caparibe. O que nós estamos pedindo aqui, explicando, melhor dizendo, explicando à população, que todo segundo semestre, Eusébio e Carla, que é a secretária de Finanças que está aqui, todo segundo semestre, todo mundo sabe o quanto as receitas são horríveis nos municípios. A partir de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Só vem melhorar um pouquinho em dezembro. O quanto é ruim. Todo mundo sabe que o poder público passa por dificuldade. Imagina agora com essa pandemia o que não vai ser essa dificuldade. E eu quero dizer que existe a possibilidade de a não aprovação disso, de haver atraso salarial em Santa Cruz de Caparibe. Eu sou obrigado a dizer isso. Eu sou obrigado a dizer isso a todos os servidores e antecipando aqui. Por isso que eu chamo qualquer um, independentemente de questões partidárias. Independentemente. Pode ser branco, vermelho, azul, verde, amarelo, qualquer cor. Pode vir aqui. Vamos sentar e discutir esse projeto aqui na mesa da prefeitura. Estamos prontos. Toda a cidade está fazendo isso. E eu não entendo o porquê de Santa Cruz. Elaine, sinta-se à vontade aí. Boa tarde. Eu agradeço, prefeito, o espaço, porque é importante a gente ter um espaço para a gente falar de como é que está o funcionamento do Santa Cruz Prev. O que a gente vê repercutir
em grande escala, em grupos de discussão e nos meios de comunicação, o servidor talvez até se sinta um pouco aflito. A impressão que é passada é de que o Santa Cruz Prev está abandonado e de que alguma coisa errada está acontecendo. Né? E é justamente o inverso que vem acontecendo. A gente tem uma gestão respeitosa, uma gestão sólida, que vem trabalhando em conformidade com a legislação, né, desde o ano de 2014, fazendo com que o direito do servidor, acima de tudo, ele prevaleça e seja garantido. Né? Eu trago aqui algumas informações que já foram repassadas, mas a título de reforço, né, a gente está chegando na marca dos 60 milhões de reais de patrimônio líquido do servidor público de Santa Cruz de Capibaribe. Né? Eu sou servidora pública, tal qual mais de 1.700 outros servidores, né? E eu, desde 2014, tenho a incumbência de fazer com que o Santa Cruz Prev funcione e garanta o direito dos servidores. Hoje a gente tem pouco mais de 100 servidores inativos, aposentados, 11 pessoas que são pensionistas a partir do falecimento de algum servidor que contribuía para o Santa Cruz Prev. Né? Essas pessoas vêm mensalmente recebendo suas remunerações em dia, com as correções devidas, sem nenhum tipo de alteração. Inclusive, agora, dia 26, foi paga todas as aposentadorias, todos os servidores inativos, né, sem nenhum tipo de atraso. Eu destaco também que 85% da nossa folha de pagamento de aposentados, ela corresponde a professores, e corresponde a professores que foram aposentados com aposentadoria especial de magistério, que seriam bruscamente prejudicados se essa aposentadoria tivesse acontecido no INSS, considerando que a partir do índice de redução do índice de correção que é feito no INSS, a última remuneração ela não seria considerada e seria reduzida de forma muito drástica. Né? Aqui, o servidor que se aposenta como aposentadoria especial de magistério, ele leva para a sua aposentadoria a última remuneração. E toda vez que a sua categoria tiver reajuste, aquele benefício também é automaticamente reajustado. Né? Um outro dado importante que a gente precisa trazer é que a nossa Previdência, quando eu falo que ela é sólida, não é uma fala de alguém que está lá dentro e quer parecer que ela é sólida. Né? Os estudos indicam, no país, que um instituto de previdência sólido, ele tem uma proporção de 5:1. O que é isso? Uma proporção de 5 pessoas trabalhando para custear um servidor inativo. Em Santa Cruz, no Santa Cruz Prev, a gente tem uma proporção de 17 servidores ativos trabalhando para custear uma aposentadoria. Ou seja, a gente tem mais que 3 vezes mais o índice que seria considerado já ideal em todo o país, que não é uma realidade comum nos regimes de previdência. Né? Outra informação que a gente traz é que a gente tem uma receita mensal que supera o fato de ter o repasse do patronal e do servidor, que é a receita de rendimentos. Ou seja, todos os valores que a gente recebe, a gente aplica em fundos de investimento, tal qual documentação como políticas de investimento, né, que é aprovada também pelo Conselho Municipal de Previdência, que é grande responsável também, junto com a gestão de Santa Cruz Prev, pelo bom andamento financeiro do Instituto. Né? Então, a maior parte dos meses, a gente utiliza esse rendimento para custear a despesa do Santa Cruz Prev. A gente sequer faz uso da parte principal que está aplicada nos bancos. A gente trabalha com os 2 bancos, que são Caixa Econômica e Banco do Brasil. Só para vocês terem a informação,
Né? Só agora, no mês de maio, de rendimento, o Santa Cruz Prev teve um rendimento superior a R$1 milhão. Né? R$1 milhão, a gente consegue custear 2 meses a despesa do Instituto, pagando todas as folhas e o funcionamento da unidade. Queria também trazer para vocês a informação de que, vendo agora há pouco os comentários aqui na própria live, existe uma confusão muito grande de achar que o dinheiro do Santa Cruz Prev pode ser utilizado pela prefeitura, o que não é verdade. Né? Isso não tem como acontecer. O Santa Cruz Prev é uma autarquia que tem uma gestão própria. O prefeito ele tem informações acerca dos valores, porque mensalmente a gente gera relatórios e traz a informação, mas não há gerência, não há uma forma de trazer o recurso do Santa Cruz Prev para a Previdência. Né? E eu queria aqui, para finalizar, fazer um convite aos servidores. Né? A gente disponibiliza há muito tempo um site, santacruzprev.com, e lá vocês têm absolutamente todas as informações, inclusive financeiras. A movimentação bancária, ela está lá disponível para vocês. Então, assim, antes de acreditar e de ouvir informações de terceiros ou de pessoas que mal aparecem no Santa Cruz Prev ou não conhecem a realidade do Instituto, eu convido vocês a entrarem no site. Lá vocês vão ter informações sobre as reuniões que acontecem, sobre as autorizações que a gente faz de resgate ou de aplicação de qualquer valor. Lá vocês vão ter acesso às nossas transações bancárias. Lá vocês vão ter acesso a toda a documentação que a gente manda para a Secretaria Nacional de Previdência de forma transparente e pública e gratuita para o servidor. Era essa a minha contribuição. Elaine acabou de falar, eu queria só dar um informe também aqui a todos que estão nos acompanhando na live. Quero dizer que isso é um projeto do governo federal, que o governo federal encontrou essa maneira de ajudar os municípios. Não é o prefeito Edson Vieira, é o governo federal que mandou esse projeto para o Congresso Nacional, para o INSS não ter o repasse para o INSS e os institutos de previdência própria. Não é o prefeito Edson Vieira. Tem gente que não está tendo argumento para discutir isso e está falando ao contrário. Não é o prefeito Edson Vieira. E daqui a pouco a secretária Carla vai explicar aqui, porque tem gente dizendo, ora, se o mesmo mês do ano passado, no mesmo quadrimestre, tem 6 milhões de comparação a mais, só tem uma vírgula aí, e Carla vai explicar bem direitinho. Essas pessoas precisam entender o que é dinheiro de investimento, o que é dinheiro de convênio e dinheiro que sustenta a máquina pública, para não estar fazendo confusão. Tem pessoas que estão sendo contra só por ser politicamente. A gente tem que ver, porque esse dinheiro, para ser mais leal ainda com a população, não está tendo perda. Esse dinheiro volta. O prefeito de Santa Cruz não está pegando no dinheiro. A prefeitura de Santa Cruz não está pegando no dinheiro. As arrecadações caíram. Os repasses caíram. O Estado, o município, a União, o mundo está passando por uma pandemia. Nós não estamos vivendo numa normalidade, gente. Nós não estamos vivendo numa normalidade. Em dezembro, a própria lei diz que vai ser pago em 12, 24, 36, 48 ou 60 meses. Esse dinheiro é reposto, o próprio governo federal diz isso. A gente tem que saber explicar isso, para não dizer, para não estar soltando inverdade para a população, para não estar alguns comentários que digam que esse projeto não é legal. É um projeto que não foi criado por mim, foi uma maneira que o governo federal encontrou para ajudar os municípios. E nós já não temos esse dinheiro em caixa. Carla vai explicar como foi a despesa aqui, do Covid, como está acontecendo aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Qualquer dúvida, venha aqui, venha na secretaria, discutir conosco. Vamos esquecer vermelho, verde, amarelo, branco, azul.
É isso, ninguém está metendo a mão no dinheiro do servidor, não, gente. Aí, o que está acontecendo é que todos os municípios brasileiros, a grande maioria, foram ajudados pelo INSS. O que foi? Todo dia 20, no governo federal não desconta mais o que ia para o INSS. E nós do governo, que tem previdência própria, precisamos do apoio para que haja essa contribuição também com a parte patronal, que tem previdência própria. Então, queria passar agora para o nosso chefe de gabinete, Eusébio, primeiro, e depois Carla, para dar o arremate nessa situação. Boa tarde, pessoal. É um tema de grande relevância que a gente está tratando aqui na tarde de hoje, essas lives que acontecem semanais, né? E já teve aqui a parte da saúde bem esclarecido por Nara, aquele mal entendido nos números que foi trazido aqui essa semana por reportagem aí na imprensa, e também esse assunto do projeto da Lei Complementar 173 do Governo Federal, que é uma forma de auxílio aos municípios. Só para as pessoas entenderem também, né, e já está muito claro isso, todo mundo está vendo, a gente já teve mais de 50 mil óbitos aqui no Brasil com relação a essa Covid-19, é algo que é totalmente anormal, é uma realidade totalmente diferente e que afetou bastante a realidade dos municípios, do Estado e da nação, né? A gente pode ver o que é que acontece nesse momento. Já se especula que o Brasil vai ter um déficit de quase 800 bilhões de reais esse ano, ou seja, vai ficar no vermelho 800 bilhões de reais, né? O governo de Pernambuco já está com perda de mais de 2 bilhões de reais, e isso tudo afeta os municípios, né? Porque a arrecadação federal ela é transferida para os municípios. Parte da arrecadação estadual é transferida para os municípios. E o que é que acontece? Há a queda de receita, né? O governo federal, ele, nas suas prerrogativas, criou o auxílio emergencial, né? Boa parte da população está recebendo um auxílio de R$600 ou R$1.200 por conta da pandemia. Criou também uma ajuda financeira aos estados e aos municípios. O município de Santa Cruz vai receber uma ajuda financeira em 4 parcelas de R$2 milhões para ajudar na questão da pandemia, nesse problema que aconteceu no mundo todo. Cada país está lidando com a sua realidade. O Brasil está lidando da sua forma, né? Essa ajuda que está vindo do governo federal, que, diga-se de passagem, é quem tem a maior responsabilidade de fazer, né, ainda é insuficiente, né? A gente tem aqui uma queda de receita muito maior do que a ajuda que está sendo disponibilizada. E o que é que o governo federal pensou para também ajudar nisso? Porque a gente sabe que quem deve fazer esse tipo de ajuda é quem pode. E quem pode se comprometer, se endividar, é o governo federal, né? Mas a gente está vendo que a situação é muito complicada, né? E qual foi a forma que ele viu, além dos R$8 milhões em 4 parcelas, de 2 milhões, de fazer? Foi possibilitar essa questão da suspensão do pagamento patronal, ou seja, o que a prefeitura paga na contribuição dos servidores, né? Aqueles que estão pelo regime geral do INSS, que é a maioria dos municípios brasileiros, né, eles já estão tendo esse desconto. O Congresso Nacional, que, diga-se de passagem, é muito difícil ter uma lei que seja aprovada com ampla maioria, e esse projeto ele foi aprovado quase que com a unanimidade dos parlamentares, dos congressistas, para você ver a relevância e a importância do tema. Quase a totalidade aprovou esse projeto, possibilitando que os municípios suspendam o pagamento da parte patronal, né? As pessoas realmente, às vezes, confundem. Muitas por falta de conhecimento, outras por má fé, né? Porque em nenhum momento o município vai
tirar dinheiro do Santa Cruz Prev. Não vai, aqueles 60 milhões que tem lá de caixa do Santa Cruz Prev, está totalmente preservado, não vai sair dinheiro dali. Né? Outro detalhe, tudo que for deixar de ser pago, a suspensão que trata a lei, ela vai ser reposta. E não é apenas esse valor, é os juros correspondentes. Ou seja, o Santa Cruz Prev vai ter o reembolso do valor que está suspenso com os juros. Ou seja, o servidor não vai ter prejuízo, não vai ter problema na sua aposentadoria, não vai atrapalhar o pagamento de nenhum servidor. Essa é a realidade. Né? A gente tem aqui, esse projeto está sendo encaminhado pelo sistema de previdência próprio, prefeito, e em todo o Brasil. Né? Aqui no nosso estado, a gente já tem um exemplo de projeto que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e já foi aprovado, que aqui é a nossa capital, Recife. Recife já tem a aprovação da suspensão da contribuição patronal, que no caso deles vai gerar uma possibilidade do município de mais de 110 milhões, salvo engano. Ou seja, para ajudar a salvar vidas, que é o que a gente está fazendo aqui. Os custos que essa pandemia do Covid trouxe para o município são grandes. Além de aumentar o custo, além de aumentar as despesas, a gente teve queda de arrecadação. E é isso que a gente está aqui buscando que se ache uma forma de equalizar, né, de equilibrar essas contas, e é possível fazer isso. Né, foi a proposta do governo federal, trazendo essa suspensão, trazendo essa possibilidade de suspender a parte de contribuição patronal. Né? Esse projeto ele está sendo feito e ele está sendo tratado com muita responsabilidade. Né? O prefeito, pessoalmente, fez a apresentação do projeto para a Câmara de Vereadores. Ele convidou a Câmara de Vereadores, o presidente Augusto Maia, todos os demais vereadores para fazer a apresentação desse projeto, demonstrando, antes de tudo, responsabilidade, clareza e transparência. Né? O contador da prefeitura, consultor Ivaldeci Hipólito, apresentou todas as justificativas, demonstrou a lei federal que trata desse assunto, a lei complementar 173, de forma clara, explicou, tirou todas as dúvidas. Né? O consultor jurídico, o doutor Osório, que também já teve uma fala aqui nessa live de hoje, também levantou essas informações para os servidores, para os vereadores. Posteriormente, o projeto tramitando lá na Câmara, na Comissão de Finanças, como ainda está, houve uma reunião com todos os sindicatos, né, com os servidores, né, e tudo isso foi explicitado, foi explicado, e a gente compreende que o servidor, ele pode ficar temeroso. A gente não está aqui dizendo que é insensato ter isso. Não, é compreensível você ficar com medo diante do que está acontecendo. Mas essas explicações, a prefeitura está aberta para o diálogo, para organizar o projeto. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum complemento para organizar isso aí, está aberto a discutir com clareza, com transparência e, acima de tudo, pensando nas pessoas, pensando em salvar vidas, porque tudo isso aqui que a gente está lidando, a gente traz números, a gente traz situações, mas, na verdade, o que a gente está tentando aqui é passar por essa pandemia, que ela é mundial, ela está acontecendo no mundo todo. E a gente aqui, na parte de saúde, a gente está vendo, a gente tem um hospital de campanha em pleno funcionamento, né, para 49 leitos, né, que está aí, tem um custo. A gente tem a UPA, que tem um custo, a gente tem o AME, que tem um custo, e assim a gente está fazendo com que haja essa equalização, né, esse equilíbrio entre o que está sendo de perda de receita e de melhoria nisso aí. Acontece que esse projeto que está lá na Câmara é justamente nesse intuito, tem esse objetivo. Né? O governo federal autorizou, né, aprovado lá no Congresso Nacional, quase que de forma unânime, para garantir que esse recurso seja usado aqui, pelos municípios, diante dessa dificuldade enorme. Né?
essa dificuldade enorme que acometeu os municípios brasileiros e o Estado. É importante que os servidores tenham tranquilidade, tirem qualquer dúvida a respeito desse projeto, mas eles saibam que eles não vão ter prejuízo no Santa Cruz Prev por conta disso, né? Esse valor ele será totalmente reposto para a Previdência e faz com que haja uma tranquilidade e uma certeza de que todos os aposentadorias e pensionistas de lá possam receber devidamente os seus subsídios, seus salários. Prefeito Edson. E aí, Eusébio, só complementando, eu quero dizer que algumas pessoas falam o dinheiro que veio do Covid. Se eu não me engano, nesse que foi aprovado agora, não é? Porque até agora o pessoal não veio tanto para o Covid. 1 milhão dividido, 1.200.000, 1.300.000 dividido em 4 parcelas de 303 mil, 305 mil, que vem todo mês, que vem para que a gente possa repassar, ou para a saúde, ou para a assistência social. Porque essa que foi aprovada agora, de 2 milhões mês, ali, é uma ajuda na perda de ICMS, não é, de ISS, dessas receitas do dia a dia, do mês da prefeitura. É bom que se diga isso, porque não é má gestão de ninguém não, porque se tivesse o dinheiro, estava muito bem. A questão é que o município não tem o dinheiro. Aí tem pessoas que dizem, arrume no outro canto. Como vai arrumar no outro canto? Se não tem. Agora, o que pode acontecer? A não aprovação do projeto, e aí é isso que eu quero explicar à população. Pode acarretar, infelizmente, no atraso salarial dos servidores públicos de Santa Cruz. Um ponto, Eusébio, que você falou importante para passar para a Carla aqui. Não é um ponto importante. Não haverá prejuízo para o Instituto de Previdência de Santa Cruz de Capibaribe. Não dará perca de R$1. Por sinal, irá ser pago com juros, com a correção. Não tem perca, não irá tirar dinheiro de nenhum. E volto a dizer, isso está sendo causado por uma pandemia. A fórmula que o governo federal encontrou de ajudar os municípios foi essa. Ele não está pegando no dinheiro também do Santa Cruz Prev, não. Ele está dizendo, se tem esse repasse, não faz até dezembro. A partir de dezembro, haverá um parcelamento, que pode ser de 10 meses, de 30 meses, de 40 meses, de 60 meses. Até 60 meses poderá ser esse parcelamento. Isso tem que ser ficado bem claro. Então, só complementar, José? Complementar, porque assim, teve uma regulamentação também pelo próprio Ministério, informando já algumas situações, como essas do parcelamento, né? Ele já está possibilitando essa questão de até 60 meses, deixou mais claro, porque ainda não estava claro. Já teve algum disciplinamento nesse sentido, né? E lembrar aqui também, prefeito, que a pandemia não afeta apenas a questão econômica da cidade, né? E a perda de recursos. Ela também teve que haver mais investimentos em outras. Por exemplo, é sempre dito aqui a mudança do fluxo na saúde. A gente tínhamos 2 unidades de atendimento de urgência e emergência, né? E a gente está com 4 agora. A gente tem a AME, a gente tem a UPA, a gente tem o Hospital Municipal e tem o Hospital de Campanha. Ou seja, a gente está ampliando os gastos, né? E com perda de receita, né? E também a gente tem os investimentos que são feitos na área social e na área econômica da cidade para evitar que haja um colapso maior nessas áreas, né? Porque a pandemia afetou a todos, sem distinção, né? E o que a gente está buscando, o que a prefeitura está buscando, o que a gestão está buscando é minimizar tudo isso para que a gente possa sair bem, para que a gente possa passar por isso bem, da melhor forma possível. E a gente conta também com a responsabilidade do Poder Legislativo. A Casa José Vieira não pode faltar nesse momento que a cidade precisa dessa ajuda, né? E é uma responsabilidade bastante importante e que tudo vai ser colocado às claras para ser bem analisado por todos. Quero dizer mais uma vez aqui, não é? Essa suspensão de março a dezembro não inviabiliza o Santa Cruz Prev em nada. Não inviabiliza em nada isso aí. Até porque dentro do próprio projeto
a uma correção da parte desse cálculo atuarial que ajuda nesses cálculos. Não inviabiliza. O que inviabiliza é saber que Santa Cruz está com a pandemia, o Brasil está com a pandemia, nós não iremos mexer em dinheiro de aposentado, o aposentado não irá sofrer, o pensionista não irá sofrer, ninguém, nenhum funcionário irá sofrer com isso. O que eu fico intrigado é querer informar isso à população. Ninguém irá penalizar. O que é que se tem? Ou a partir de 21, ou a partir de 22, ou a partir de 23, são 60 meses para poder pagar. E as gestões, e essa pandemia não foi criada pelo prefeito Edson, não foi criada pelo presidente Bolsonaro, não foi criada por Paulo Câmara, não foi criada por nenhum gestor. É uma pandemia mundial e que a única maneira de se encontrar foi isso. Todos estão sofrendo, queda de receita, queda de investimento. Como é que a gente quer manter a mesma coisa? E o que o governo federal propôs, de março a dezembro suspende e não haverá perca para nenhum aposentado da parte patronal. A parte servidor é garantida 100%. Passar para a Carla, que ela pode explicar, Carla, detalhadamente algumas questões, principalmente, Carla, essa que diz que tem 6 milhões de diferença de 19 para 20. Boa tarde a todos. Antes de falar sobre a queda de receita, eu gostaria de fazer esse esclarecimento que o prefeito acabou de colocar aqui. E surgiu esse questionamento aqui na nossa live, de uma das pessoas que estão acompanhando, sobre esse aumento quando se compara a receita do primeiro quadrimestre de 2019 com a receita do primeiro quadrimestre de 2020. Um aumento de mais ou menos 6 milhões de reais. Então, fica questionando a nossa fala em relação à queda de receita. Pois bem, quando a gente fala nessa receita do primeiro quadrimestre, é uma receita consolidada. Só para completar, viu, Carla? Queria só informar também que um dos parcelamentos, né, que foi provado pela Câmara, nós estamos até com a certidão aqui, não é, a última certidão concluída, esse parcelamento. Então, eu quero mostrar isso à população, da seriedade nossa, não é, para que as pessoas não queiram destruir. Não é isso? Isso. Voltando para a questão do questionamento da pessoa que está acompanhando a live, o primeiro quadrimestre, essa receita que ele fala, ela é uma receita consolidada. Eu vou até usar as palavras do meu colega Eusébio, que algumas pessoas agem de má fé na interpretação, outras realmente por falta de conhecimento. A receita consolidada, ela corresponde a todos os fundos do município, ou seja, prefeitura, fundo de assistência, fundo de saúde e o próprio Santa Cruz Prev, que faz parte da nossa receita consolidada. Então, os primeiros 4 meses de 2019 foram menores do que os primeiros 4 meses de 2020, porque nessa receita consolidada consta receita de capital, ou seja, receita que não são disponíveis para uso de manutenção da máquina. Por exemplo, quando a gente fala do Santa Cruz Prev, o Santa Cruz Prev tem um valor aplicado, que desse valor aplicado ele rende rendimentos. Ou seja, esses rendimentos, esses valores de rendimentos, eles entram no nosso relatório de receita dos nossos quadrimestres, mas ele não é uma receita disponível para que possa ser utilizada nas nossas despesas de manutenção. Como também receitas de convênio. No primeiro quadrimestre de 2020, agora, nós recebemos mais de 3 milhões de reais de receitas de convênio. Então, são receitas já destinadas para, por exemplo, essas foram de asfalto, são receitas destinadas, não são receitas disponíveis para que a gente possa utilizar na manutenção, em folha de pagamento, pagamentos diversos, enfim. Aí, deixando claro essa questão. Outra coisa, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, como não houve essa queda de receita
que a pandemia ela se instalou, a gente conseguiu efetivamente a sentir os efeitos da pandemia na nossa queda de receita a partir de maio. Então, quero deixar claro aqui, prefeito, que foram pagos todas as patronais em janeiro, em fevereiro e em março. A gente começou a sentir em abril a queda. Então, assim, só justificando dessa forma. Em relação à queda de receita, a gente vem diariamente, desde que se instalou essa pandemia, diariamente acompanhando a queda em fato mesmo. De fato, abril, como já foi falado, a gente teve uma queda de R$2.800.000 aproximadamente. Em maio, a gente teve uma queda de mais de R$3 milhões. Em junho, nós não fechamos ainda. Mas só para vocês terem uma noção, na parte de IPTU, em junho, a gente já teve uma queda de 52%, o que corresponde a R$1.300.000. Já deixamos de arrecadar. Só de IPTU, no mês de junho, quando a gente compara a junho de 2019. E quando a gente fala nessa queda de receitas, são de receitas próprias, que são disponíveis próprias, tanto municipal, que é IPTU, o ISS, as estaduais, que é o ICMS, o IPVA, e as federais, o FPM. Então, são as receitas que a gente pode contar para fins de manutenção da máquina, de pagamento de folha, de pagamento de obrigações patronais, de duodécimo de câmara. Então, são as receitas em que a gente pode realmente, de fato, se basear, e nelas a gente está tendo essa queda. Quando a gente fala de queda de receita, eu citei aqui uma específica, a do Fundeb, e eu peguei abril, maio e junho, e sempre comparando a 2019. Então, abril, maio e junho de 2019, nós tivemos uma receita de Fundeb, e isso está disponível para todo cidadão acessar, de R$11.727.000. Quando a gente pega abril, maio e junho de 2020, a nossa receita do Fundeb, ela foi de apenas R$9.633.000. Ou seja, nesses 3 meses, só nessa receita relacionada ao Fundeb, nós tivemos uma queda de R$2.100.000. Quando a gente faz uma média que divide esses R$2.100.000 por 3, que é os 3 meses que a gente está pegando aqui, a gente tem mensal, só no Fundeb, uma queda de R$700.000. Outro dado interessante que diz que é relacionado a essa queda de receita do Fundeb é que a gente está pedindo, através da lei que já foi citada aqui, a suspensão do pagamento da patronal do Santa Cruz Prev, que hoje gira em torno de R$1 milhão. Só para complementar, viu, Carlos? Pois não, É bom assim que você ir até dito, porque as pessoas estão nos vendo na live, estão nos vendo. A gente pagou a competência em janeiro e fevereiro de patronal. A prefeitura, a partir de março, não conseguiu mais pagar a patronal, porque a gente paga a competência de março em abril. Em abril, a gente já sentiu os efeitos drásticos da Covid. E isso é real. Você acha que o presidente da República criou esse auxílio emergencial de R$600 por quê? Você acha que ele suspendeu e que ele está colocando agora, depois no final da sua fala, eu vou complementar, dando essa ajuda de 8 milhões, 2 milhões por mês, para a perda de, como Carla colocou aqui, de FPM, porque ela aqui, vamos colocar aqui o mês de maio, a gente teve uma receita, uma perda de FPM líquido de quase R$750.000, de Fundeb de quase R$500.000, ICMS mais 300.000, IPVA. Então a gente teve essa perda, e aí Fundeb 333.000. Então são essas percas que ele agora está repondo, e eu vou lhe dizer como mais ou menos que vai ficar em junho. A gente não pagou desde março, por quê? Porque já estávamos sem dinheiro. E olhe que houve a suspensão desses contratos. A gente aqui está clara, está aberto. Você vir aqui na prefeitura, a gente convida. Venham aqui na prefeitura que a gente está explicando tudo bem direitinho. Voltando à questão do projeto de lei que está tramitando, que a gente pede a suspensão do pagamento da patronal do Santa Cruz Prev, é em torno de R$1 milhão, como o prefeito já falou inicialmente na live. Desse R$1 milhão, 780 mil, desse R$1 milhão, 780 mil
corresponde à parte patronal dos profissionais da educação. Então, quando a gente observa a perda que a gente teve no Fundeb, só no Fundeb especificamente, que foi uma perda a média de 700 mil mês, ela ainda é menor do que o valor devido da patronal referente aos profissionais da educação. E fora isso, e só explicando a questão do Fundeb, o Fundeb de Santa Cruz do Capibaribe, ele é 100% voltado para pagamento de profissionais da educação, só com, absolutamente, folha e obrigações patronais. Tendo todo ano, ainda não sendo suficiente, porque o Fundeb, o mínimo seria 60% a gente usar para folha de pagamento e 40% para as outras manutenções relacionadas à educação. Mas o Fundeb de Santa Cruz do Capibaribe, ele é utilizado 100% só para pagamento de folha de profissionais da educação e de obrigações patronais. Não sendo ainda suficiente, né, prefeito? Todos os anos a gente aporta de recurso próprio para o complemento do pagamento de profissionais da educação. Em 2019, nós aportamos quase 10 milhões de reais de recurso próprio para isso, só deixando claro essa questão do Fundeb. Vindo de encontro com a queda de receita que a gente acabou de apresentar aqui, existe um aumento de despesas relacionadas ao Covid. Eu citei aqui, notifiquei aqui duas especificamente, para não me alongar muito. O hospital de campanha, agora, no mês de junho, no mês de maio, a gente teve uma despesa de mais de R$1 milhão, só com o hospital de campanha. A UPA, que hoje ela está sendo voltada 100% para os atendimentos relacionados ao Covid, a gente teve uma despesa também no mês de maio de quase R$800 mil. Ou seja, só em maio, na Secretaria de Saúde, a gente teve uma despesa de quase R$1.800.000, juntando apenas essas duas situações, o hospital de campanha mais a UPA. Além das despesas, dessas despesas que eu acabei de citar, existem outras despesas que são relacionadas ao Covid, que são despesas de cunho social e econômico, né? A gente tem o Auxílio Família, que o prefeito instalou aqui desde o início da pandemia. Até hoje, nós já contemplamos alguns servidores que foram suspensos do contrato, na ordem de quase R$170 mil. A gestão já ofereceu kits merendas já durante 3 meses, que isso tem um custo de até agora, de quase R$800 mil. A gente tem hora extras com guarda municipal, com a mobilidade, que até hoje também está tendo um custo de, em média, R$200 mil. A parte de social, a gente já teve a distribuição de mais de 6 mil cestas básicas, o que dá um valor de R$221 mil. A distribuição de máscaras, ou seja, quando a gente junta todas essas despesas, a gente já tem hoje uma despesa só relacionada ao Covid na ordem de mais de R$4 milhões. Para a gente encontrar o equilíbrio entre a queda de receita e o aumento da despesa, aí é onde a gente tem esses pontos, que um dos pontos é essa questão que o governo federal nos dá essa possibilidade para minimizar. Quando a gente vem falar essas situações, não é a solução de todos os nossos problemas, mas é minimizar o máximo possível para que a gente possa continuar com os serviços que eles continuam, de manutenção da máquina e tudo mais, honrando folha de pagamento e as demais situações que o município é responsável. Vou passar para o prefeito agora. Bem, em cima disso que Carla passou, a secretária de Finanças do nosso município, é nítido que a gente está a maior transparência aqui. Ninguém quer aqui politizar, ninguém aqui está falando se alguém é do lado A, do lado B, do lado C, não. Essa live de hoje foi porque a gente vê que durante a semana algumas pessoas fizeram distorção sobre o que é o projeto, não é? A partir de abril,
né, nós começamos a sentir verdadeiramente o efeito da Covid. Né? E tem gente até aqui na live, Carla, que fica dizendo, não, a secretária disse que foi de maio, porque ela falou maio, depois até a própria corrigiu. Abril. E por que em abril? Porque a gente já deixou de pagar a competência de março. Se não fosse a Covid, a gente não estava pagando a patronal direito como desde o ano passado, que a gente, e os anos todinhos, a gente teve um único parcelamento. E a gente pagou. E depois a gente não vinha pagando. A gente não passou essas outras dificuldades todas, mas não vinha pagando. A gente, o ano passado, ano retrasado, enfrentou uma dificuldade, mas pagamos. É rentável, é uma das melhores previdências. E esses que alguns que criticam, eu queria perguntar a ele, olho a olho, você quer que volte para o regime geral? Quer que volte para o INSS? Será que queriam? É essa a grande verdade. Alguém quer transferir a responsabilidade para a gestão, quando não é verdade isso. A responsabilidade, não vou dizer que é do presidente Bolsonaro, não vou dizer que é do governador Paulo Câmara, não vou dizer que é do prefeito Edson Vieira, é uma pandemia a nível nacional, a nível mundial, melhor dizendo. Carla falou aqui, eu vou explicar até um pouquinho até melhor, isso aqui, a gente já teve até agora quase 2 bilhões de gasto com a Covid aqui, com a hora extra, com máscara, com aluguel de igreja, esse que está aqui na frente das caixas econômicas, o que está aí, na central de feiras, na sinalização, no kit merenda, no auxílio com as famílias. A insalubridade que passou a 40%. Uma insalubridade que passou 40%. Tem até um cálculo aqui que isso reflete, não sei se é 40, 50 mil, que tem naquele cálculo que a Secretaria de Saúde trouxe, Carlos. E tem um detalhe importante, Edson, também relacionado ao Santa Cruz Prev, que mostra a responsabilidade, é a questão do concurso público. Né? O Santa Cruz Prev ele foi instalado aqui no município no ano de 2014. Né? A gente tinha uma realidade de servidores públicos municipais e a prefeitura, o prefeito Edson, ele realizou um concurso público que eu acredito que já está por volta de 500 servidores foram efetivados nesse período. Né, de 2017, quando o concurso foi realizado para cá. Ou seja, isso é responsabilidade também com a gestão pública e com o Santa Cruz Prev, que essas pessoas elas passam a contribuir para o Santa Cruz Prev. Por isso que aquele número que a Elaine mostrou, são 17 servidores para 1, ou seja, o que mostra a robustez que o Santa Cruz Prev tem. Por isso que ele tem um saldo tão grande que não vai ser mexido com esse projeto. Né? Não vai ter nenhum impacto relacionado a isso nesse projeto. E isso tem que ficar bem claro, como você está dizendo, não vai ser mexido em nada. A única coisa que está tendo é pedindo a aprovação na Câmara. Ninguém está mexendo no dinheiro do servidor, ninguém está mexendo no dinheiro de ninguém. Está pedindo a suspensão. E quando foi em dezembro, suspensão temporária, quando foi em dezembro, irá ter, ou agora mesmo, na própria lei, se o sindicato, se os vereadores, se a própria Câmara dizer, coloque na lei municipal que a partir de 21, de 22 ou de 23, ou de quando ele quiser botar, começa a ser pago, será pago. A gente só colocou esse projeto porque foi a maneira que o governo federal, que o presidente Bolsonaro encontrou para tentar ajudar os municípios. E não é só o município de Santa Cruz, é todos os municípios brasileiros. Quem tem previdência própria é dessa maneira. Quem não tem previdência própria, já está tendo esse benefício. É isso que a gente está tentando explicar à população. Ora, Geraldo Júlio em Recife já aprovou. E é por quê? Caruaru, a prefeita Raquel Lira está mandando agora. Outros prefeitos, amigos meus do interior, já estão mandando. E é porque a gente quer? Não, gente. E quando for em dezembro, não já começa a lei que foi aprovada agora, se quiser que já bota dentro da própria lei e diz, pronto, teve um município que o Zé sabe, passou 21, não vai pagar, começa a pagar em 22. Mas depende de como a pessoa queira. Quer em 60 meses, vai em 60. Quer em 48, vai em 48. E aí, Geraldo, é dessa maneira
que a gente agradece aqui. Tem aqui a insalubridade. Eu vi aí quanto era naqueles gastos que tinha da saúde que Poliana passa, os gastos que teve com a insalubridade. Espero que a gente possa ter dado início a um bom debate, não é? E espero... Oi? Não, gostaria só de acrescentar que me coloco à disposição para qualquer esclarecimento para os sindicatos ou para alguma comissão, até da Câmara, enfim, para vereadores, para a população em geral. A gente está aqui e se coloca à disposição para qualquer esclarecimento. Aqueles que têm dúvida ou que estiveram na live e ficaram alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, pode vir aqui na prefeitura. Nós teremos o maior prazer de conversar com você. Os próprios servidores públicos, se tem alguma dúvida, pode vir aqui. Se tem alguma dúvida sugestão também. Alguma sugestão, nós estamos aqui. Aos vereadores, aqueles que querem contribuir efetivamente com Santa Cruz de Capibaribe. Não é um projeto de Edson Vieira, não, gente. Agora, com a pandemia... Oi? Não, é um dispositivo legal e constitucional. Né? Exatamente, dispositivo legal, constitucional, que a Presidência da República, volto a dizer, criou para mandar para os municípios. E aí tem gente que está sendo contra, e não sabe nem por que está sendo contra. Não é? Tem pessoas que apoiam o próprio presidente e dizem, não, estou sendo contra. Uma coisa que foi criada pelo presidente para ajudar os municípios, foi a maneira que ele encontrou. De dizer, eu vou ajudar aqui, o não repasse. Por quê? Porque vocês tiveram perda de receita. Porque o presidente está aumentando agora, por mais 3 meses, o auxílio emergencial. Por quê? É porque as coisas estão ruins, gente. Vai ter o pós-pandemia. Aí tem gente que diz, e o pós-pandemia, outros gestores? Quantos parcelamentos eu não peguei? Raquel Lira pegou, Toninho do Pará pegou, Zé Augusto pegou, Aragãozinho pegou, Hernando pegou. Eu não causei nenhum prejuízo, não, gente. Eu estou deixando uma previdência saudável. Eu estou deixando... hoje ela tem 60 milhões em caixa. Nós vamos deixar com quase 70, eu acredito, Elaine, que chega a mais de 70 no final do ano. Mais do que isso. Em caixa. É essa. Aqui não é a disputa de quem é vermelho, de quem é amarelo, de quem é branco, de quem é nada, não. Mas... espero. Estou pronto aqui, a você, servidor, para atender bem e discutir o projeto. Ninguém aqui vai discutir cor de partido. A gente quer discutir o projeto. Então, quero agradecer aqui a Natália Cristina, que está aqui. Mais uma vez, obrigado. Patrícia Silva, mais uma vez, obrigado. Né, nossas intérpretes de Lira. Hoje, passou o tempo, não foi? Hoje, foi, deu até risadinha ali, Passou o tempo aí hoje, mas a gente agradece. Agradece a todos que estão aqui, a Elaine, a Nara que veio aqui, Eusébio, Carla. Carla tem um monte aqui ainda, de algo, se fosse ter algum questionamento. Justamente, porque é muito detalhado, né? Por isso que eu digo assim, que a gente está totalmente disponível aqui para esclarecer, de fato, algum questionamento pontual. Quando se trata de números, é bem detalhado mesmo, mas estamos disponíveis aqui para qualquer esclarecimento de vocês. Agradecer ao Eusébio aí. Né? Obrigado, prefeito, também pela oportunidade de a gente estar debatendo. A gente compreende também o temor dos servidores, né? Às vezes se pegam nessa situação e compreende isso, mas esse temor a gente pode tirar como? Com dados, mostrando a realidade, com transparência, que é isso que a gente está fazendo, certo? É isso. Também me coloco à disposição, né? O Santa Cruz Prev, para registro, né? Continua funcionando, está com atendimento. Quem quiser qualquer tipo de atendimento, é só agendar pelo telefone 373-3006, de segunda a sexta-feira, de 8 a meio-dia. Né? O atendimento continua normalmente. Mais uma vez, a gente se coloca à disposição para qualquer tipo de dúvida e... para a questão de transparência, eu sugiro que a gente podem acessar o site santacruzprev.com.gov.br. Obrigada. Aí, só complementando, aí, se quiser, o servidor público, veja aquele que foi aposentado, veja que diferença. Pergunta àquele que está aposentado como é que está lá dentro do Santa Cruz Prev. Como é que se está? Só complementando essa informação, Edson,
Eu não sei se você lembra, nos primeiras reuniões que a gente teve para a formação do Santa Cruz Prev, alguns professores que se aposentaram, né, pouco antes dos primeiros meses de funcionamento do Santa Cruz Prev, se aposentaram com um pouco mais de um salário mínimo e meio, né, mesmo tendo depois de 25 anos de trabalho. E hoje o Santa Cruz Prev, ele custeia remunerações, salários de aposentadoria de 6, 7 mil reais. E não é nada absurdo, né? O servidor trabalhou e conquistou aquele direito. E é um direito que está na lei do Santa Cruz Prev, e por isso que o Santa Cruz Prev é benéfico para o servidor, né? O servidor que cumprir todos os critérios, ele vai levar para a sua aposentadoria a última remuneração. Ele vai ter os reajustes toda vez que a sua categoria na ativa também sofrer reajustes. Então, assim, é importante para o servidor, é importante que se informe nas fontes corretas, né? E existe uma grande diferença entre o servidor do regime geral e o servidor do regime próprio. E aí, Elaine, complementando, só para que a gente possa terminar aqui, eu digo com muita satisfação essa questão aí. A gente tem a alegria de estar aqui, transparente, tirar qualquer dúvida. Quem tiver dúvida, pode ir no Santa Cruz Prev, que ela está lá, nunca se omitiu a dar informação. Uma instituição que tem mais de 60 milhões em caixa, a gente já sabe como é. Agradecer mesmo, colocar à disposição, agradecer a Carla, a Eusébio. Estamos aqui, com o sindicato, com vereadores, com servidor, para tirar qualquer dúvida. Transparência, organização, estamos juntos. Juntos e firmes, porque a gente sabe que nós estamos enfrentando uma das maiores crises que o mundo está enfrentando, que é essa pandemia. Obrigado a todos que participaram. Agradeço a interação de cada um de vocês, o respeito e a consideração. Abraço a todos vocês. Com solidariedade e trabalho, vamos vencer o coronavírus. A Prefeitura de Santa Cruz entregou um novo hospital de campanha com 49 leitos, equipes multidisciplinares, equipamentos modernos e 2 novas ambulâncias. A UPA 24 horas se tornou referência no combate à Covid-19. O Hospital Municipal e a AMA Infantil agora atendem urgências. Garantimos o kit merenda para mais de 12 mil alunos. Distribuímos máscaras e 3 mil cestas básicas para quem mais precisa. Criamos o projeto de apoio aos moradores de rua e realizamos ações educativas do PROCON e da Guarda Municipal. Tudo para continuarmos cuidando do que mais importa, a vida. Por isso, se puder, continue em casa. Em breve, estaremos todos juntos aproveitando o melhor da nossa cidade. Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Com prevenção, a cidade segue em